Olá, criptomaníacos! É nesse clima romântico, até com canequinha de coração, que a gente começa o vídeo de hoje, para falar sobre a forte queda do Bitcoin que aconteceu ontem e agora preocupa os investidores. Será que a gente vai continuar tendo queda ou o Bitcoin se recupera a partir de agora? Quem acompanha o canal sabe que eu venho falando sobre a possibilidade dessa queda já tem pelo menos uma semana. Eu falei sobre o topo triplo e no último vídeo eu falei sobre ter algo errado com as ações. Elas estavam muito esticadas para um momento não tão positivo assim do mercado. Vamos falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, eu queria falar para vocês sobre a Antonella, que é minha primeira filha. Eu sei que muita gente aqui no canal já viu outras crianças participando, né? Só que são sobrinhos da minha esposa, né? E a menininha é minha afilhada. Então a Antonella é realmente minha primeira filha e vai chegar aí provavelmente até o dia 21 de junho. Então tá bem próximo da chegada da primeira filha. Esperem por algum atraso em vídeos aqui do canal, porque são novidades que eu vou ter que me acostumar a partir de agora, sendo pai. E se você quiser colaborar com as fraldas, eu não peço doação, mas a gente oferece um serviço. Quem quiser assinar e ter muito conteúdo de qualidade sobre criptomoedas, o link para o nosso site está aqui na descrição. Se você não tem dinheiro para ajudar com a fralda, você pode colaborar de outra forma, que é dando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Todo like ajuda o vídeo a subir e a gente a ganhar espaço dentro do mercado. E eu agradeço a todos vocês por toda a ajuda que deram até hoje ao canal. Entrando aqui no assunto principal do vídeo, que é a queda do Bitcoin, que foi uma queda forte que aconteceu ontem, em torno de 9%. Eu comentei sobre essa queda já tem uma semana, né? Para quem está acompanhando o canal, sabe que eu fiz exatamente uma semana atrás aqui, ó, esse vídeo sobre o topo triplo no gráfico semanal do Bitcoin. Então o preço bateu 3 vezes no mesmo ponto e a tendência, como a própria capa sugere, seria um recuo de preço. Como eu comentei para vocês nesse vídeo, esse recuo levaria algum tempo, já que é um gráfico semanal. E exatamente uma semana depois o preço caiu. Então se a gente abrir aqui o gráfico semanal do Bitcoin, teve topo aqui, ó, outubro de 2019, um outro topo aqui em fevereiro de 2020 e um terceiro topo aqui no mês de junho de 2020, tá? Todos os topos entre 10.300 e 10.500 dólares, tá? Então, topo triplo, a tendência é o preço recuar, que é o que a gente está vendo aqui nesse momento. Então, eu comentei com vocês isso aqui, e agora, o vídeo mais recente aqui do canal é esse vídeo aqui, Tem Algo Errado. Ações versus lucro das empresas. Se você não viu, corre lá depois desse vídeo para ver. Porque nesse vídeo eu mostrei para vocês que o lucro das empresas estava despencando, desabando, que é essa linha vermelha, né? Enquanto as ações estavam disparando. Não faz sentido. Como vocês podem ver nesse gráfico, o preço das ações e o lucro das empresas que compõem esse mercado sempre andaram juntos aqui, ó, linha branca e linha vermelha. E de repente está completamente divergente. Lucro lá embaixo e preço das ações subindo. Foi somente eu soltar o vídeo para o S&P 500, né, o indicador das ações lá nos Estados Unidos, desabar. Então vou abrir aqui para vocês, esse aqui é o S&P 500, tá? Eu falei para vocês, soltei o vídeo, estava lá no topo, né, próximo do topo histórico do mercado de ações nos Estados Unidos, e agora o preço desabou.
E com essa queda forte aqui das ações, a gente sabe que existe uma forte correlação entre o mercado de ações e o mercado do Bitcoin, o mercado de criptomoedas, porque os investidores ainda enxergam criptomoedas como um ativo de alto risco. Então, se eles vão fugir do risco, como no caso das ações, faz sentido que eles também saiam das criptomoedas. Então, quando a gente vê ações caindo, geralmente a gente também presencia uma queda no Bitcoin. Não foi diferente dessa vez. Inclusive, comparem os gráficos. Esse é o gráfico do S&P 500, tá? Então, das ações dos Estados Unidos. Olha o gráfico diário do Bitcoin. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó, gráfico do Bitcoin, tá? Ignorem aqui, por favor, as marcações. Só olhem para os candles aqui, ó. Preço subiu, depois caiu. Tá? Agora vamos lá para o diário do S&P 500. Subiu, depois caiu. E aí depois teve essa subida aqui. E o Bitcoin também teve essa subida aqui. Agora o preço do Bitcoin caiu aqui, ó, e o S&P 500 também caiu aqui. Então, forte correlação entre os ativos, né, entre ações e Bitcoin, o que infelizmente ainda acontece. Eu acho que uma hora isso vai ser quebrado, mas ainda tem forte reflexo de um mercado no outro. E uma última coisa que eu falei para vocês aqui no canal foi com relação ao reteste desses 9.650 dólares marcados em amarelo. Eu mostrei para vocês que, historicamente, desde a alta histórica que a gente teve lá em 2017, 2018, sempre que o Bitcoin ultrapassou os 9.650 e testou novamente essa linha, esse teste falhou, o preço desabou. Então, olha só, subiu aqui o Bitcoin, passou os 9.650, quando recuou, não segurou e despencou. Novamente aqui, ó, em 2019, o preço superou os 9.650, quando testou novamente, falhou, despencou. Aqui já em 2020, em março, fevereiro, março de 2020, o preço ultrapassou os 9.650, quando testou, falhou e desabou. E agora, aqui, ó, esse momento que a gente está aqui agora, mesma coisa. O que eu esperaria? Eu esperaria que a gente subisse aqui, pegasse os 10.300, depois recuasse até essa linha amarela, os 9.650, e dessa vez ficasse nele. Ele servisse como suporte. Mas não está acontecendo isso. Notem como aqui no gráfico semanal a resistência segurou e na hora de testar os 9.650 não segurou, mais uma vez despencando. Então, tá com cara de que a semana vai fechar abaixo dos 9.650 e se fechar assim, qual é a tendência baseada no histórico que a gente tem aqui nesse gráfico? A tendência é de queda de preço. Em todas as oportunidades anteriores, quando esse reteste dos 9.650 falhou, o preço caiu e continuou caindo, né? Então percebam que caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui e aqui a tendência seria continuar essa queda. Até porque, como eu comentei com vocês, a gente formou aqui no gráfico um topo triplo, né? Topo 1, topo 2, topo 3, e a tendência após um topo triplo é de recuo de preço. Então, tudo leva a crer por uma continuação dessa queda de preços do Bitcoin. Quem acompanha o canal já sabia dessa tendência, tá? Eu sempre boto gráficos aqui de um prazo um pouco mais estendido, nem sempre se torna realidade num próximo dia, mas acaba acontecendo num prazo aí de 1, 2 semanas, né? Então, vocês já sabiam que existia essa tendência. Agora, vindo para um prazo um pouco mais próximo, vamos abrir aqui o gráfico diário para eu mostrar para vocês o que vem acontecendo, tá? O que eu estava esperando, e que eu não mostrei para vocês no último vídeo, infelizmente, porque ia ficar muito longo, é o seguinte. A gente tem essa formação aqui de triângulo, né? Então vocês percebam que lá, desde a alta histórica, lá de dezembro de 17, o que a gente estava formando aqui eram topos mais baixos e fundos mais altos, tá? Essa é a formação que a gente tem aqui historicamente desde dezembro de 2017. E trazendo o gráfico mais para perto, o que eu esperaria aqui desse momento que a gente está passando? Eu esperaria que o preço que estava subindo, né, estava nessa tendência de alta, que é essa linha rosa, ele continuasse segurando nesse suporte e testasse aqui mais uma vez esse topo aqui desse triângulo, né? Então subiria e pegaria nessa resistência aqui ao redor dos 10.300, 10.400, que é uma conhecida resistência. Então, se a gente superasse esses 10.300, 10.400, era a lua. Vamos disparar. Agora, no caso do rompimento dessa linha rosa aqui, que estava servindo como suporte, aí o preço iria afundar. Aqui eu estou no gráfico diário, como eu falei para vocês. E aconteceu ontem da gente romper para baixo esse suporte dessa linha rosa, o que é negativo, né? E eu tinha marcado aqui no meu gráfico dois suportes interessantes. Um aqui, que é esse quadrado, esse retângulo amarelo, né? Que vai desde os 960
até os 8.800 dólares, foi exatamente onde o preço veio buscar, né? O preço veio aqui na mínima dos 9.084, então entrou dentro desse meu alvo, tá? E agora está subindo. E depois, caso esse suporte não segure, eu tenho um outro alvo aqui embaixo que inicia nos 8.500 dólares e vai aqui embaixo, ó, onde vocês percebem que existe um suporte, nos 8.100 dólares, tá? Então aqui é de 8.100 até os 8.500. E o que eu estou esperando? Bom, como eu mostrei para vocês lá no gráfico semanal, a gente teve a formação do topo triplo, que é negativa, também está tendo uma forte correlação com o mercado de ações, que na minha visão vai cair, não faz sentido ele continuar num patamar tão alto, e como existe essa correlação com o Bitcoin, eu esperaria também um reflexo negativo no preço do Bitcoin, então a minha visão aí para o curto prazo é uma visão de queda de preço. Sendo assim, eu espero por alguma recuperação de preço do Bitcoin, como a gente está vendo aqui, né? Porque tem uma queda muito forte, depois a gente espera uma certa recuperação. Mas eu não espero que essa recuperação supere aqui a faixa dos 9.500 dólares. Então acho que vai bater os 9.500 e vai voltar a cair e a entrar dentro dessa zona aqui de suporte marcada em amarelo, que, como eu mencionei para vocês, vai desde os 960 até os 8.800. Aqui eu não faria nada, tá? Porque eu já estou muito comprado em Bitcoin. O meu interesse maior é nessa zona vermelha que inicia nos 8.500. Se furar esse suporte amarelo, aí eu acredito fortemente que a gente vai pegar os 8.500. E 8.500 é exatamente onde eu compraria mais Bitcoin, tá? Então eu estou de olho exatamente no valor de 8.500 dólares. Mas é claro, essa é uma posição de quem está comprado no mercado. Às vezes você não está vendido em Bitcoin e pode entender que esse momento atual já é interessante para fazer uma compra parcial. Isso vai de pessoa para pessoa. Para mim, a zona interessante de compra nesse momento são os 8.500 dólares, que é a parte superior desse meu alvo vermelho aqui, tá? Afastando um pouco, vocês vão entender por que essa zona amarela e essa zona vermelha são suportes. Percebam aqui no gráfico como essa zona amarela, por exemplo, foi responsável diversas vezes aqui por segurar o preço do Bitcoin. Então a gente segurou aqui, ó, percebam lá em maio de 19 que o preço bateu aqui, voltou a recuar. Depois a gente teve aqui, ó, o preço ultrapassou essa zona e parou aqui, ó, quando teve uma queda, parou exatamente nessa zona. Aqui novamente, ó, julho de 19, parou aqui também. Depois, esse rompimento aqui que a gente teve em setembro de 19, levou ele até esse outro suporte vermelho, como vocês podem perceber aqui no gráfico. Depois a gente teve esse ombro, cabeça, ombro nessa região aqui, que também utilizou essas faixas como suporte e resistência, né? Então eles estão marcados aqui. E aqui, mais recentemente, mesma coisa, a gente percebe como essas regiões seguram o preço, né? Aqui, ó, essa faixa vermelha servindo como suporte. Então, essas duas regiões são regiões bem turbulentas aí, com bastante volume, né? E que acabam segurando o preço. Eu vou manter essa minha posição pessimista até que o preço consiga retornar para cima dessa linha rosa aqui, essa linha de tendência positiva rosa, posicionada ali nos 9.800 dólares, tá? Então, se o preço conseguir, agora nos próximos dias, voltar para cima dos 9.800 dólares, eu largo essa minha posição short, ou seja, minha posição pessimista com relação ao Bitcoin e mudo para long, mudo para otimista, né? Então, depende disso. Se o preço superar os 9.800, eu revejo a minha posição. Até lá, eu vou continuar apostando numa queda para, quem sabe, comprar ainda mais Bitcoin na faixa dos 8.500 dólares. E para você não perder o acompanhamento disso que eu falo, como aconteceu aqui, né, no canal, que eu levantei o topo triplo, depois levantei a questão das ações, tudo isso negativo, se inscreva no canal e clique ali no sininho de notificação. Somente assim você recebe esses vídeos na hora e consegue fazer uma estratégia melhor para você. Quem não viu o vídeo do topo triplo e o vídeo tem algo errado nas ações, acabou não se preparando para essa queda de preço do Bitcoin. Quem quiser ter um suporte da Criptomaníacos ainda mais próximo, recebendo sinais de altcoins, tutoriais, análises gráficas em vídeo diariamente, entre para o nosso serviço pago, que é Criptomaníacos, né? Entre para o nosso grupo VIP. O link para os nossos serviços está aqui na descrição. E você ainda me ajuda a comprar fralda. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.